Boa noite, queridos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos ao vivo com o nosso programa Eclésia. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso programa Eclésia, um programa que trata de assuntos de catequese, de história da igreja, de assuntos relacionados à nossa fé, ao tempo litúrgico. Olha só, e o assunto de hoje é bem interessante, eu já vou dizer qual é. Mas antes disso, quero lembrar a todos os nossos amigos telespectadores, nossos queridos sócios, que nós estamos no meio da campanha Passos da Salvação. Nós aqui da Rede Século XXI estamos trabalhando essa campanha Passos da Salvação, que tem dois objetivos muito importantes, esses dois objetivos. O primeiro deles é justamente lembrar, então, nesse período da Quaresma, a importância da oração da Via Sacra. É uma importante oração, lembrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente possa nos preparar bem para viver os mistérios da grande semana, a Semana Santa, que daqui a pouquinho está se aproximando. Inclusive, nossos queridos amigos sócios aí da Rede Século XXI receberam na nossa correspondência mensal, esse livrinho aqui, que dá ênfase então a essa campanha Passo da Salvação. Esse livrinho tá aqui, deixa eu mostrar aqui para o Pedro. Isso, aqui contém então as orações da Via Sacra, aqui nesse livrinho, Passos, da campanha Passo da Salvação. Então você que fez a sua doação, você deve ter reparado que além do boleto mensal que você recebe para a sua doação, nós também enviamos um segundo boleto para você fazer sua doação extra. Eu disse que eram dois objetivos, que são dois objetivos. Além dessa parte da espiritualidade, da oração da Via Sacra, o outro objetivo é o objetivo concreto da gente continuar avançando o nosso processo de digitalização. É um processo caro, é um processo que todas as emissoras de TV precisam passar por elas, nós já demos início aqui na Rede Século XXI, mas ainda tem muito chão pela frente. Então a gente conta com a tua ajuda, com o teu auxílio. Faça a sua doação, é muito importante para a gente juntos, vocês fazendo a parte de vocês aí, nós, a nossa parte daqui, a gente continua o nosso trabalho de evangelização, tá certo? Você pode ligar no telefone que está no seu vídeo, 38719620, saber mais informações, quem sabe que se você não é sócio, você se torne sócio conosco, nos ajude então a manter de pé essa obra de evangelização, tá certo? Recado dado da nossa campanha, olha quem está aqui conosco hoje, ele está de volta. Padre Guido Motinelli, seja bem-vindo, Padre Guido, a gente estava com saudade. O Padre Guido tirou umas pequenas férias, foi visitar os seus amigos lá na Europa, a sua terra natal, que é a Itália, e agora está de volta aqui para o nosso programa. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos e telespectadores. Com grande alegria estamos de volta para também servir com a palavra de Deus os nossos fiéis, os nossos amigos, com aquela doutrina cristã que deve caracterizar o estilo do nosso conhecimento doutrinal e que nos leva a crescermos cada vez mais como autênticos amigos de Jesus. Tá certo. Inclusive, o Padre Guido é rogacionista. E nesse período lá na casa do Padre Guido, lá na comunidade religiosa dele, o Padre Juarez Destro, que é o superior provincial, então, da comunidade dele, dos rogacionistas, está trabalhando lá na casa dele, está visitando a casa. E o padre estava de viagem, está cheio de trabalho para fazer, mas o superior, claro, com a generosidade, liberou o Padre Guido para vir estar conosco aqui ao vivo no programa Eclésia, enquanto a gente manda um abraço para o senhor. Muito obrigado, viu, Padre Juarez? O Padre Guido nos ajuda muito aqui. E na semana passada, aqui no programa Eclésia, a gente conversou sobre esse tempo litúrgico que estamos vivendo, que é a Quaresma, né? O Padre Vandermaia nos ajudou aqui na semana passada a tirar algumas dúvidas sobre a Quaresma, Padre Guido, sobre esse tempo rico que a gente vive na igreja, sobre esse tempo litúrgico muito importante. E a gente quer continuar sobre esse assunto, mas sobre outro aspecto, outra ótica diretamente ligado, então, à chamada redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do Eclésia de hoje é redenção. Inclusive, você pode fazer a sua ligação, mandar o seu e-mail também para cá, participar conosco, fazer sua pergunta. Quem sabe a gente consegue bater um papo aqui, tirando também suas dúvidas. Ligue para cá para o telefone que está no seu vídeo, para o e-mail que está no seu vídeo, eclesia@rs21. Então, liga para a gente vai tentar atender, tá certo? Padre Guido, para a gente começar a nossa conversa sobre a redenção de Cristo. Sim. E vou perguntar pelo início da história, o que é, então, a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo? Certo. A redenção significa resgate. Resgate de alguma coisa que aconteceu e muito séria. Deus havia criado e cria até hoje o homem com qualidades maravilhosas, quais, por exemplo, a inteligência, a vontade e a liberdade. Mas desde a criação do primeiro homem, aconteceu uma grande falha. O homem não usou bem a sua liberdade. Preferiu desobedecer à lei de Deus,
cometendo um pecado muito grave, exatamente na origem da humanidade, e, portanto, é chamado pecado original. Milhares e milhares de anos depois, pelo fato que a pessoa humana herda este pecado, eis que Deus, Pai, sempre cheio de compaixão, de ternura, durante toda a história do homem, enviou aqui na Terra gente de grande santidade, de grande destaque, profetas, juízes, pessoas de um ótimo comportamento, gritando, gente, vamos mudar um pouquinho o hábito da nossa vida. Mas o homem preferiu as trevas. Mas Deus Pai não cansou, enviou o seu Filho para resgatar a humanidade. E é exatamente o gesto que Jesus fez, assumindo não somente a condição humana, mas doando a sua vida, imolando-se diante de Deus Pai, para poder salvar a humanidade inteira do erro do pecado. E até então, quem estava ficando com muita alegria, com muito terreno a seu favor, era o demônio. O demônio que, vendo que o homem havia perdido determinadas qualidades, quais, por exemplo, a imortalidade devido ao pecado, o demônio semeava suas vítimas entre os homens. Graças à presença de Cristo, Filho de Deus, que aceitou a natureza humana, Cristo se imolou, superando a força do demônio e mostrando mais uma vez como ele quer que todo mundo se salve. Bom, o senhor disse então que todo mundo que faz parte da raça humana, nós que fazemos parte então, que somos humanos, todos nós precisamos dessa redenção porque temos o pecado original. Perfeito. Existe alguém que não precisa dessa redenção? Todos nós precisamos. Quem não teria precisado era Nossa Senhora, porque por um privilégio especial, pelo fato que no corpo dela se formaria o corpo de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca, repito esta palavra, nunca pecou. A única pessoa que não mereceria a redenção. Certo. Mas todos nós herdamos esta mancha do pecado que pessoalmente, meus amigos, nós não cometemos, mas os nossos primeiros pais fizeram este pecado. A gente recebeu por herança. Exato, esta mancha é lavada, digamos assim, através do sacramento do batismo. Mas mesmo com a pureza do batismo, o homem, infelizmente, nem sempre usa os dons que Deus lhe dá. Por isso o pecado continua manchando a existência da pessoa humana. Ainda bem que o resgate de Jesus, a redenção por ele operada, tem um efeito infinito. Por isso o homem, por tão grande pecador que ele seja, deve saber que a misericórdia de Deus será sempre superior à fraqueza humana. Isto nos conforta, Eric, prezados amigos, porque vejamos Jesus até na última hora da sua vida, já na cruz, quando disse para aquele homem que ficou conhecido como o bom ladrão e que se arrependeu, bem naquela última hora da sua vida, hoje mesmo você estará comigo no céu. Existe diferença entre a palavra redenção, sentido de redenção e de salvação? Não, a salvação é exatamente a consequência da redenção. Através do sacrifício de Jesus, nós nos salvamos. Por isso, hoje não temos palavras suficientes para dizer o nosso muito obrigado a Jesus. Estamos na Quaresma, um tempo forte que nos aproxima da grande semana chamada Santa, onde teremos a possibilidade de acompanhar os últimos dias da vida de Jesus aqui na Terra, desde o seu triunfal ingresso em Jerusalém até a celebração de um processo sumário e sem nenhuma defesa, e que resultou na condenação à morte de Jesus. E, naturalmente, teremos também a possibilidade de acompanhar Jesus até na cruz.
mas o sacrifício dele não foi em vão. Foi ele que se imolou espontaneamente, mostrando até que ponto ele nos ama. E hoje, graças ao sacrifício da cruz, que não pode deixar a pessoa humana indiferente, muita gente encontra no sacrifício dele a força de reconquistar a graça divina. Então, para que fique bem claro para todos nós, do que exatamente que a gente precisa ser redimido? De todos os nossos pecados. A redenção de Jesus opera este grande milagre na nossa vida, isto é, da nossa conversão, da mudança de hábito da nossa existência e da força de vontade de sermos hoje melhores e diferentes de ontem. Tá certo. Olha, o tema de hoje é interessante. Eu tenho certeza que você já deve ter pensado ou, de alguma maneira, meditado sobre algum desses detalhes, desse mistério belíssimo da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai para o primeiro intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta no ar aqui para o Padre Guido, que é o seguinte: pelo que o senhor disse, então, todos nós, todos os humanos, todos os homens, recebem por herança o pecado original. Sim. Mas é aquelas pessoas que não foram batizadas, essas pessoas que não tiveram acesso, então, ao sacramento do batismo, elas têm direito, elas têm alguma maneira de alcançar... Não responde agora, peraí, Padre Guido. Certo. Elas têm algum modo de alcançar essa redenção? O senhor vai responder isso, então, daqui a pouquinho para a gente, depois do intervalo. Aproveita, liga para a gente, o 3871-9620, ou então no eclesia@rs21, mande.com.br, eclesia@rs21.com.br. Manda para a gente sua dúvida, o seu comentário, e a gente tenta responder aqui, tá certo? Vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.